Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Destaques dessa edição: o que fazer com a esquerda cagueta, que delata companheiros da esquerda para os órgãos de repressão. Outro destaque: com o golpe de Estado, os preços da energia elétrica subiram subiram 114%, mais do que o dobro da inflação dos últimos anos. Nós vamos falar desses temas aqui no nosso programa e nós vamos falar também, vamos destacar os protestos que os servidores realizaram hoje em Brasília e o debate sobre a necessidade da greve geral na categoria. Destaque também para o país, em meio à crise econômica, tem recorde de endividados em 2001. Bom, na nossa pauta também é a situação da Covid no Brasil e no mundo. O Brasil registrou mais de 500 mil de novos casos em 7 dias e hoje tem novo recorde com 132 mil casos conhecidos em 24 horas. E uma elevação também muito significativa do número de mortos. Nós vamos destacar a crise da direita, com setores do Podemos ameaçando se rebelar contra a candidatura do Moro e ameaça de desfiliação em massa. E setores da direita fascista, vinculado ao bolsonarismo, criticando a aproximação do presidente golpista com o Centrão. Nós vamos falar também, ainda na pauta econômica, da inflação que foi maior para os pobres em 2021, um destaque importante dessa nossa situação. O ex-presidente Lula dizendo que em 2023 quer o Brasil liderando a distribuição de vacinas para os países pobres. E por isso que nós estamos com Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Um país que se coloque na defesa da quebra da vacina. Agora vamos falar desse tema, vamos destacar a declaração do ex-presidente Lula. Bom, você chega por aqui participando conosco. Eu já nesse começo de programa queria começar destacando, aí fazendo o nosso chamado para que você compartilhe adoidado, aí o link do nosso programa, do nosso canal, nas redes sociais. Você que está assistindo nas outras plataformas, aí no Facebook, no Twitter, em outras plataformas, vem para cá, vem para o YouTube, assista aqui na Causa Operária TV no YouTube, participe do nosso chat, com muita gente sempre comentando, debatendo aqui os temas importantes do nosso programa, gente que quer conhecer o que está acontecendo para lutar, para mudar a realidade. E aqui você colabora conosco para aumentar aqui o nosso desempenho, para que a valorização do canal, inclusive monetária, porque acusam a Causa Operária TV, o PCO, de correr atrás do dinheiro, mas a gente corre mesmo. Por isso a gente pede a sua contribuição, a gente pede o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não é membro do canal ainda, como a companheira Ângela Silva e o Carlos Santos, que já estão por aqui conosco, torne-se membro, não perca tempo, faça já agora a sua adesão e contribua no plano que melhor couber no seu bolso, mas a sua contribuição regular é muito importante para manter funcionando e crescendo a Causa Operária TV. E você, além da sua contribuição como membro, você sabe, você pode mandar aí a sua contribuição espontânea, instantânea, o superchat, a figurinha simpática, para contribuir conosco. Então, contribua, nós precisamos muito aí da sua contribuição para manter firme e operante a Causa Operária TV, esse canal combativo, independente, revolucionário. Bom, um salve para todo mundo que já nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, também nos outros canais. Para você que nos acompanha na retransmissão, fora do horário de apresentação normal. Um salve
o nosso abraço aí para todo mundo, mas mandamos aqui diretamente através do Osni Castro, do Walter dos Santos, que já está aqui conosco, do Lucas Ramo Barreto, do José André Lopes, que mandou aqui a seguinte mensagem: José André Lopes Gonzalez, solidariedade para o PCO, um autêntico partido do proletariado, de uma solidariedade que vem lá da Galiza. Muito obrigado ao José André Lopes Gonzalez. Muito obrigado, forte abraço, companheiro. O Orides Silva, Aliana Lopes, também presente por aqui, né? Muito obrigado aí pela adesão, pela participação de todos vocês. Bom, e então continue espalhando aí o nosso link, né? Vamos chamando o pessoal para assistir, deixar de lado a imprensa golpista e assistir conosco aqui a Causa Operária TV. Vamos para a nossa pauta, então. Né? Hoje ainda é terça-feira, mas vários dias aí nós tivemos aí atividade muito importante no último final de semana, né, da Conferência Sindical Nacional Causa Operária. Ontem teve a cobertura. Amanhã tem um programa especial, às 19 horas. O programa Análise Sindical vai mostrar imagens da conferência, resoluções, né, desse evento muito importante para armar a luta no movimento operário, nos locais de trabalho, contra as reformas da direita golpista, pelas reivindicações dos trabalhadores e por Lula presidente. Então, se você quer saber, né, o que é mais sobre a conferência sindical do último final de semana, se você participou e quer rever alguns momentos, acompanhe amanhã, né, vai ter imagens, depoimento a partir das 19 horas no programa Análise Sindical, que vai ao ar aqui na Causa Operária TV. Bom, nós vamos começar com as charges, né? Excepcionalmente no meio da semana, e queria mostrar para compartilhar com vocês imagens aqui, algumas charges bem interessantes, que mostram um dos temas que nós estamos tratando aqui no nosso programa hoje, que é a crise da esquerda, né, e da direita. Bom, primeiro aqui é a denúncia, a charge do companheiro J. Camelo, denunciando aí a imprensa golpista, né? Tem as farmácias de manipulação e o jornalismo de manipulação. Então está aí o Globo, Estadão, Folha, Veja. Tem órgãos que se dizem de esquerda que também podiam estar nessa banquinha. Só não estão porque não vem do jornal impresso. E o meme aí, publicado aí nas redes sociais também, eu peguei também lá na página muito boa do nosso amigo J. Camelo no Facebook, satirizando a capa da revista Veja desse final de semana, que procurou aí fazer campanha, né? Mais uma vez fazendo campanha, a revista Veja do juiz Sérgio Moro. Bom, e tem a sátira da capa da revista. Cerveja. Não, volta, produção. A revista dos Beldo. Juiz ladrão, leva a surra da torcida, mas não larga o apito. Tá aí. Bom, e aí tem mais uma charge, agora sim. Da conversa lá com seu Guedes. Precisamos de salvar a natureza. E aí o Guedes pergunta: a natureza é um banco privado? Não. Então que se foda. Tá aí a charge, sem meias palavras, direto e reto, do nosso amigo J. Camelo. Forte abraço ao J. Camelo, humor de muito boa qualidade na denúncia do golpe, dos inimigos do povo. Bom, vamos começar o programa na sequência da charge, né? A primeira notícia, destacando aí os importantes protestos que aconteceram hoje em Brasília, né, dos servidores paralisando aí alguns órgãos e realizando um ato unificado contra os reajustes, a falta de reajuste, né, fazendo um protesto por falta de por reajuste, já que o orçamento do ano de 2022, que está para ser sancionado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, está perto do fim o prazo para sanção. E o orçamento prevê reajuste apenas no âmbito dos servidores para os policiais federais, né? E várias categorias se levantaram com essa situação. Tem uma crise geral, né? Porque os
por exemplo, no Banco Central e na Receita. No Banco Central já são mais de 2.000 trabalhadores que entregaram cargos comissionados, né, diante do protesto pela falta de reajuste, né? A mesma situação semelhante acontece na Receita Federal, e vocês estão vendo aí imagens do ato de hoje, o pessoal atacando aí diretamente o Guedes, né, e dizendo aí, com o Bolsonaro já são 5 anos de congelamento salarial dos servidores públicos. Nesses anos só teve aumento para os militares, né, e para os servidores agora da polícia, das polícias federais, né? Então, vocês estão vendo aí em frente ao Ministério da Economia, o Banco Central, o pessoal protestando, reivindicando aí o descongelamento do salário. Bom, e aí nós vamos... teve lá, nesse protesto de Brasília, companheiros da corrente Servidores em Luta, né? Tiveram lá com nossos materiais, defendendo a política que nós aprovamos na Conferência Sindical Nacional, que é a luta, né, em defesa das reivindicações dos servidores, contra, né, a reforma administrativa, contra a miserável reforma trabalhista de 2017, que retirou, rasgou a CLT, e em defesa do reajuste, da reposição integral dos salários dos servidores, não só dos servidores federais, mas de todos os servidores do país. Vamos ouvir, então, a colocação, um relato, né, sobre o que aconteceu lá e da perspectiva dessa situação do companheiro Expedito Mendonça, que é apresentador aqui do Resumo do Dia nas sextas-feiras, que é servidor público federal e da coordenação de Servidores em Luta. Então, vamos ter aí um vídeo do nosso companheiro Expedito. Pode soltar. Boa noite, companheiros. Sou Expedito Mendonça, militante do Partido da Causa Operária, coordenador da corrente Servidores em Luta e diretor do Sindicep-DF, que é o sindicato representante dos servidores públicos federais no Distrito Federal. Nossa categoria deu um importante passo hoje no sentido de se mobilizar para enfrentar os ataques do governo ilegítimo de Jair Bolsonaro e do seu ministro Paulo Guedes, que mais uma vez afrontou a categoria dizendo que colocaria uma granada no bolso dos servidores públicos. A resposta da categoria a esses ataques, a essas ofensas, tem que ser contundente e devastadora. Nós acreditamos que somente a luta unificada de todo o conjunto do funcionalismo pode, de fato, impor uma derrota a todos os ataques do governo direitista contra não só os trabalhadores do serviço público, como ao conjunto da classe trabalhadora. Os servidores públicos estão sob o fogo cruzado do ataque da burguesia, da direita e principalmente do imperialismo que busca liquidar os serviços públicos nacionais e impor uma política de sofrimento e de derrotas para o conjunto dos servidores. Nesse sentido, nós estamos defendendo que haja uma ampla mobilização para que possamos enfrentar essa situação. Nós não concordamos, entretanto, com os calendários que apontam para reuniões online, para plenárias online. Nós acreditamos que é possível mobilizar a categoria presencialmente e impor uma derrota ao governo. O calendário de lutas aponta para uma marcha no dia 16 de fevereiro, aponta para a realização de plenárias estaduais, mas nós acreditamos que elas devam se realizar presencialmente. E o indicativo de greve para o dia 9 de março deve ser preparado através de um amplo processo de agitação e propaganda em todos os locais de trabalho, em todos os estados, e só assim nós podemos enfrentar essa situação. Derrotar a PEC 32 da reforma administrativa e arrancar o reajuste dos servidores públicos, que não pode ser inferior a 100%, porque é isso que as perdas acumuladas representam. Portanto, vamos à luta, vamos nos mobilizar, vamos realizar plenárias e vamos para a porta dos ministérios fazer um trabalho de agitação e propaganda para arrancar a categoria dos seus locais de trabalho e ocupar Brasília em defesa. Ok, vocês viram aí a mensagem do companheiro Expedito, da corrente Servidores em Luta. Um abraço aí para os companheiros
que inclusive vários servidores que participaram da conferência sindical estiveram aí no protesto de hoje, companheiro Ieri, companheiro Joaquim, lá também do Distrito Federal, e vamos reforçar essa mobilização. Amanhã tem mais sobre esse tema no programa Análise Sindical, aqui a partir das 19 horas. Eu queria destacar também que hoje foi anunciado aí, primeiro teve o anúncio da decisão, né, dos médicos da rede municipal de São Paulo de entrar em greve, né? Isso, dentre outros motivos, né, os médicos protestam aí contra as péssimas condições de trabalho que vem se agravando, né? Só em São Paulo tem 1.600 funcionários da rede municipal da saúde, né, que estão afastados do trabalho diante da situação pela Covid, né? O que representou aí um aumento de 111% em relação ao mês passado. Bom, os profissionais de saúde reivindicam o aumento das equipes, né, que as jornadas estão intermináveis, né, tem cobrança de metas, falta de insumos, quer dizer, de condições, de materiais de trabalho, e as unidades de saúde estão superlotadas. É um trabalho, né, super desgastante, né, e não tem reconhecimento nenhum no Olerite, né? Nos últimos, os médicos, como em São Paulo, como em todo o país, os médicos e os trabalhadores da saúde continuaram aí com os salários congelados. Bom, e aí, diante da decisão dos médicos de entrar em greve, né, chama a atenção que rapidamente, agora à noite, no começo da noite, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Guilherme Gonçalves Stranger, que proibiu os médicos da atenção primária à saúde, que atendem as unidades básicas de São Paulo, de entrar em greve, né, como tinha sido decidido em assembleia, né? A decisão rápida e rasteira, né, dos juízes que não fazem nada para exigir que os governos tomem medidas, né, para atender a população que precisa de atendimento, para garantir condições de trabalho e de salário para os médicos e demais trabalhadores de saúde, veio, né, por parte aí do Tribunal Tucano, após um pedido da gestão do prefeito municipal Ricardo Nunes, do MDB aqui da capital. Bom, então é preciso enfrentar essa decisão totalmente ditatorial, antidemocrática, né? Os médicos, como outros trabalhadores, eles estão sendo condenados, assim, só têm direito de morrer, de se contaminar, de trabalhar como escravos, né? De serem submetidos a condições totalmente inadequadas, né? Não só para si mesmo, para a proteção da própria saúde, como também para o atendimento necessário à população. Em todo o país, já são mais de 16 mil trabalhadores da saúde afastados diante dessa nova onda, e a demagogia, que era grande, todo mundo, os heróis, tantas vezes nós vimos aí os governos, a imprensa, a sorte da imprensa capitalista, né, falar dos heróis da área da saúde, mas no Olerite, que é bom, na melhoria das condições de trabalho, nada, absolutamente nada, né? No Rio de Janeiro, hoje, eu vi a reportagem do secretário de Saúde clamando ainda também na Justiça pela reabertura de cerca de 900 leitos de UTI que foram fechados pelo governo federal. Quer dizer, a política, em meio a toda essa crise que nós enfrentamos, da parte tanto do governo Bolsonaro como dos governos estaduais e municipais da direita, são de manter, a mesma política, é a política de manter, né, a escravidão sobre os trabalhadores da saúde, né, a repressão, inclusive com a ajuda do judiciário, e nenhum atendimento das suas justas reivindicações. Por isso, o único caminho é a greve e sair às ruas para conquistar o apoio da população. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta, não sem antes agradecer aqui ao Pão com Ovo pelo super chat, né, que ele já se posicionou sobre o nosso tema agora, né, que nós vamos falar. Vou aproveitar aqui a deixa do
do Pão com Ovo, nosso amigo presente aqui participando no canal, e ele já se manifestou dando a opinião dele, mas vamos entrar então no tema que é a enquete de hoje, né? Bom, vocês têm acompanhado aí pela imprensa revolucionária da Causa Operária, pelo Diário Causa Operária, aqui pela Causa Operária TV, né? O PCO publicou uma nota pública, né, sobre as calúnias, né, a delação falsa, tão falsa como a delação feita contra Lula e contra o PT, né? O PCO publicou nota oficial esclarecendo, então, as supostas denúncias do DCM, né, que o pessoal apelidou de outras coisas, que não é Diário do Centro do Mundo. Mas e a nota visa deixar claro o caráter de falsificação, né, de acusações, por exemplo, como acusar o PCO, né? Nós lemos aqui a nota e explicamos em detalhes aí, acusar o PCO de gastar muito pouco com advogado, gastar R$1.000 e poucos, né, para o pagamento de um advogado que cuidou, né, de processos, de 400 processos do partido, e o PCO pagou menos do que o Boulos pagou, né, para o seu único advogado, para uma única candidatura. E o DCM lançou a infâmia, né, a calúnia de que o PCO estava fazendo lavagem de dinheiro, né? Da mesma maneira, quem acompanha a mobilização e a luta sabe que o PCO é o partido que mais publica panfletos, cartazes, adesivos, né, que faz campanha política em defesa das reivindicações da esquerda e dos trabalhadores do país. E o DCM acusou o PCO de gastar 250 mil para campanha de 200 candidatos em todo o país com material de propaganda. E fazendo um serviço com essas calúnias de procurar adotar uma conduta de alcaguete, né, de dedo duro, X9, né, coisa que é natural na direita, né, foi feita a exaustão no golpe de 2016, em 2018, contra o ex-presidente Lula e toda a esquerda, e agora a gente vê um grupo que procura se apresentar como sendo de um grupo de esquerda fazer a mesma coisa. Então, nós estamos lançando aqui, em meio a todo esse debate, muita gente participando, republicando, aí, distribuindo a nota, né, do PCO para esclarecer, para não deixar dúvida. A nota não deixa pedra sobre pedra, né, esclarece cada uma das acusações totalmente falsas, caluniadoras, feitas pelo DCM. Mas aí nós temos uma questão que nós queremos compartilhar com vocês, uma enquete do programa de hoje, para vocês darem opinião, que está aí na tela. A questão é a seguinte: o que fazer com caluniadores esquerdistas que denunciam a esquerda para a repressão? Então, você tem alternativa para você votar aí, né? E você pode votar e pode também dar sua opinião, comentar aqui no chat. Entender que é um debate democrático, né? Essas calúnias, essas acusações. B, desmoralizar e banir da esquerda. C, apoiar, pois a Polícia Federal e o Ministério Público podem decidir o que é certo ou errado. D, processar e exigir o direito de resposta, confiando na justiça. E letra E, outras alternativas. Você pode, né, aqui a enquete não é fechada, você pode manifestar aí as suas opiniões. Então, está no ar aí a enquete. A gente queria que vocês dessem aí ao longo do programa a sua opinião. Como eu disse, já tem gente se manifestando. O Pão com Ovo mandou o superchat aqui e votou: denunciar os caguetas e colocá-los para correr, né? O Franklin Limeira dizendo: a esquerda cagueta o pelourinho do escárnio público. O pessoal se protestando. Bom, tem mais comentários aqui. O que fazer? Dizendo: a esquerda Nutella, DCM 3, já era. DCM merda, já era. Agradecer o superchat da Revolução Popular Brasil e do LC29, muito obrigado. O Luiz Preza dizendo: o pessoal do DCM é bom de calúnia, mas de matemática deixa muito a desejar. Então, e o pessoal está votando. Você tem na tela aí
né? A produção colocou para a gente aí as alternativas, você pode votar letra A, B, C, D, né? O pessoal está votando e depois nós vamos apresentar até o final do programa aí. Então, lembrando aí as alternativas que você tem para votar. Alternativa está aí na tela. Letra A, entender que é um debate democrático, esse tipo de acusação. Letra B, desmoralizar e banir da esquerda. Letra C, apoiar, pois a PF e o MP podem decidir o que é certo ou errado. Letra D, processar e exigir. Essa letra C é a alternativa PSOL, né? E qualquer coisa corre para a PF e para o Ministério Público. Letra D, processar e exigir o direito de resposta, confiando na justiça. E letra E, outras alternativas. Você pode dizer aí, dar sua opinião, dizer o que é, completar. Vamos fazer esse debate que é importante, não só aqui no nosso programa, mas nós temos que fazer, né, em todas as redes sociais, temos que divulgar a nota para que fique claro, né, se estabeleça um verdadeiro debate sobre o que está em jogo com esse tipo de acusação. Então, eu agradeço aí, o pessoal já está participando, podem ir votando ao longo do programa, e nós vamos seguir aqui na pauta, tá ok? Enquanto vocês dão a opinião, o nosso centro de computação de dados aqui da Causa Operária TV, né, vai contabilizar, vai fazer as porcentagens e a gente apresenta no final, tá certo? Daqui a pouquinho, antes da gente entrar na parte internacional, a gente apresenta qual é a opinião dos internautas que acompanham aqui com a gente, o resumo do dia, né? O que deve ser feito com a esquerda, né? Com gente como esse picareta que vocês viram aí, que querem usar a polícia. Inclusive, é muito notório, né, no programa dos setores que eles apoiam, defender aí o reforçamento da polícia, né? O reforçamento do judiciário, o mesmo judiciário que acabou de proibir a greve dos médicos, né? Esses setores, volta e meia, eles recorrem ao judiciário para que o judiciário decida, né? E, obviamente, o que nós estamos vendo é que isso aí é um processo muito claro de manipulação. O pessoal está se servindo aí de boneco de ventríloco para gente que quer ocultar, né, as sérias denúncias que o Partido da Causa Operária fez, né, de uma maneira pública, num debate político, contra, né, o financiamento da esquerda por setores ligados ao imperialismo, aos órgãos de repressão do Departamento de Estado norte-americano, né, contra a gente que reconheceu publicamente que recebe dinheiro de gente que recebe subsídios de órgãos ligados ao NED, à CIA, etc, etc. Então, vamos fazer o debate, né? Vamos fazer o debate. Ninguém vai calar o PCO, ninguém vai calar, né, a luta da esquerda contra a infiltração direitista na luta dos trabalhadores, né, na luta pelas suas reivindicações. Bom, seguindo na nossa pauta e vinculado a esse tema, eu queria... eu vi que quase ninguém marcou aí a alternativa que fala processar, né? Mas tem uma explicação, né? Na análise política feita no último sábado, nós destacamos um trecho do companheiro Rui Costa Pimenta, justamente no momento quando ele foi perguntado, né? Vocês vão ver aí a pergunta, por um dos internautas que acompanhavam o programa, por que o PCO não, digamos assim, resolvia a parada, né? Parecia que seria essa a crença do internauta, abrindo um processo aí contra o DCM. Aí o companheiro Rui fez um esclarecimento, eu achei interessante, e nós recortamos esse texto aqui para passar para vocês. É um texto curto, acompanhei. Eles ficam como uma caricatura, né? Nivaldo Pereira, por que o PCO não processa o Kiko ao invés de ficar sempre na defensiva? Não consigo entender. Nós não queremos transformar a questão. Primeiro, nós temos um problema que nós estamos defendendo energicamente a máxima liberdade de expressão. Então nós vamos processar o cidadão porque falou, embora ele tenha falado mentira e tudo, eu acho que não é o caso. Segundo, eu acho que você processa, você ganha o processo, você recebe uma indenização. Isso aí, tudo bem, se você estiver precisando de dinheiro, é bom. Mas o problema principal não é o dinheiro. O problema principal
é a luta política. Isso aqui é uma luta política. Não vai ser o tribunal que vai definir, né, a luta política, vão ser os argumentos, vai ser a campanha. Então nós preferimos fazer uma campanha. Nós vamos fazer uma campanha. A pessoa falou que o DCM perdeu aí assinantes e tudo mais. Eu acho que perdeu bastante, vai perder muito mais. Eles têm que tomar cuidado aí para não afundar, né, com essas loucuras, porque isso daí o canal já está totalmente desmoralizado, né? Eles até assassinaram o Coronel Siqueira, tudo. É muita desmoralização. E esse negócio aqui, para algumas pessoas com muito pouca percepção, eles podem achar que o cidadão sair acusando a gente de ter embolsado dinheiro público, que isso daí vai ter um grande impacto. Não tem impacto nenhum. Essa aqui é a verdade. Eles não têm autoridade, nós temos mais autoridade do que eles. As acusações são todas infundadas, não tem prova nenhuma, nada, é só eles que estão falando. E isso daí é muito grotesco. Muita gente olha e fala, nossa, esse pessoal perdeu totalmente a cabeça. Bom, queria... Ok. Bom, vocês viram aí a explicação curta e grossa, e simples, né, eficiente, do companheiro Rui sobre o problema. Bom, e o pessoal está votando aqui, né, nós não vamos ainda oferecer o resultado, mas queria destacar aqui alguns comentários, né? O pessoal inventou a alternativa P, o Carlos Santos, alternativa P, paredão, né? Foi mais radical aí na medida a ser tomada, né? O pessoal votando, tem gente juntando mais de uma alternativa, B e E, né? Porque aí o pessoal, eu acho que o pessoal está mais enfurecido aí, querendo aí outras iniciativas. Bom, o Carlos Santos também perguntando se a data PCO vai totalizar a votação e se não tem uma urna aí eletrônica inviolável para votar. Não, aqui o voto é por escrito, né? Pode ser conferido, depois o pessoal pode, se alguém tiver dúvida no resultado apresentado pelo nosso centro de processamento de dados, pode depois consultar o que está escrito aqui no canal. Bom, um abraço aí, o pessoal se participando. Hoje não é o estagiário que está contando, é o Centro Eletrônico Processamento de Dados. O Franklin Limeira, muito obrigado aqui, ele votou e mandou aí o seu superchat com a opção dele. B, fazendo campanha. Muito obrigado aí pela contribuição. O companheiro Rodrigo Antunes de Lima também mandando superchat. Esquerda pequeno-burguesa, contra-revolucionária, né, fazendo aqui a devida caracterização. O Sergei Claret dizendo viva o PCO e foda-se o DCM. Sem meias medidas. Né? Muito obrigado aí aos companheiros, muita gente se manifestando, votando. Daqui a pouquinho tem o resultado, mas a gente segue na pauta com um dado que é muito importante, né? Porque enquanto a esquerda pequeno-burguesa, que foi destacada aí, caluniadora, perde tempo atacando a própria esquerda, a esquerda revolucionária, a situação no país se degringola cada vez mais. Né? E o país bateu no ano passado um recorde de endividados. Segundo pesquisa que foi divulgada aqui nesta semana, realizada vou destacar aqui, pela Confederação Nacional dos Comércios, Bens e Serviços, a CNC, né? Bens, Serviços e Turismo. O nível de endividamento das famílias brasileiras foi o maior em 11 anos, né? Segundo a pesquisa feita pela Confederação Empresarial. Né? Não foi pesquisa da Data Causa, né, e da esquerda, não. Pesquisa de uma entidade que apoiou o golpe, diga-se de passagem, né, como todas as entidades, as confederações patronais. Bom, de acordo com o levantamento, no ano passado houve um recorde de endividados em uma média de 70,9%, ou seja, praticamente 71% das famílias brasileiras chegaram, estavam endividadas, e em dezembro, só para a gente ter uma ideia, esse patamar chegou a 76%. Quer dizer,
apenas 24% das famílias brasileiras não se encontravam numa situação de endividamento. Isso no final do ano, né, quando em momentos anteriores era um momento de um certo refresco, né, por causa do 13º, mas a situação de crise é tão profunda, né, que em dezembro, né, em pleno momento em que é costumeiro um relativo aquecimento da economia, menos de 24% das famílias não estavam endividadas. Quer dizer, de cada 4 famílias, 3 estavam endividadas, né? Bom, a situação piora se analisa a situação por faixa salarial, né? Por exemplo, a média do ano foi de 70% em nível nacional, mas entre as famílias que ganham até 10 salários mínimos, né, a média anual chegou a 72%. Né? Já na faixa superior a 10 salários mínimos, e é uma merreca, né, o salário mínimo legal constituído no país, o ano também fechou a 66%. Finalmente, a diferença está pequena. Né? Para quem é assalariado, né, a situação está terrível para tudo que é lado. Não tem muito por onde se virar. Bom, e um dos fatores... Bom, é evidentemente que toda essa situação tem a ver com a crise recorde de desemprego, né? Rebaixamento salarial. É bom lembrar que no ano passado nós apontamos dados aqui estudos feitos pelo Diese que mostraram que a maioria das categorias que conseguiram assinar algum tipo de convenção coletiva, de acordo coletivo, não conseguiram sequer repor as perdas salariais, né? Isso daquelas categorias que ainda conseguiram, que cada vez, infelizmente, é um número menor, né? Já que as empresas, aí, os governos estão desconsiderando o sindicato e como, com a reforma trabalhista, né, impôs uma situação em que, diante da não assinatura de acordos coletivos, os trabalhadores eles ficam descobertos, né? Porque antes da reforma trabalhista, o que acontecia? Se chegava a data de haver um acordo e não havia um acordo entre o sindicato dos trabalhadores e dos patrões, continuavam valendo as cláusulas anteriores, né, do acordo anterior. Isso aí foi jogado na lata do lixo e os patrões não fazem nenhuma questão de que haja acordo nenhum. Então, tem aí muitas categorias, milhares, em que não há vigência de qualquer acordo coletivo. Os trabalhadores estão entregues ao Deus dará, né? Uma política de enfraquecimento dos sindicatos. Bom, e a situação vai se agravando. Bom, e um dado que de expropriação, porque enquanto os salários não sobem, cresce o desemprego, a inflação dispara, né? A inflação que foi elevadíssima nos alimentos, e um dado importante foi o aumento das contas de luz. E um dado também divulgado hoje pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, né? Também aqui um dado de um órgão patronal, mostrou o seguinte, que a tarifa residencial das contas de luz subiu 114% nos últimos 7 anos, justamente o período, né, do golpe de Estado, de 2015 para cá, quando a direita intensificou a campanha golpista para a derrubada da Dilma, né, agora passando pelo governo Itamar Franco e agora de Bolsonaro. Pois bem, nesse período do golpe de Estado, a inflação subiu 114%. Desculpe, as contas de energia, de luz, subiram 114%, mais do que o dobro, né? O dobro seria 100%, né? Subiram 137% a mais do que a inflação acumulada, que foi de 48%, né, nesses 7 anos. Então, a inflação 48%, né, e o aumento de energia 114%, mais do que o dobro, né, 48 versus 114. Bom, é um dos itens, né? Infelizmente, não foi só a conta de luz,
né, a situação de enorme sofrimento do povo brasileiro, né, que precisa ser denunciado, né, é um roubo. Né, no final do ano, é bom lembrar que o governo aprovou aí um subsídio, 15 bilhões, para distribuir para as empresas privadas de energia. Né, e quem vai pagar isso somos nós. Né, e as contas foram aumentadas. Primeiro, a desculpa era que não chovia. Agora está chovendo adoidado. Né, eles não fizeram obra para garantir aí sequer as represas, nada. Né, o país está ameaçado aí por excesso de água, e as contas continuam lá nas alturas, e vai ter mais aumentos ao longo do próximo ano, e subsídio com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, né, sendo distribuído aí para as empresas piratas, né, que privatizaram, né, o serviço de energia para roubar o povo brasileiro. Agradecer aqui ao Roberto França pelo superchat. O ANDE é o sindicato mais pelego do Brasil. Quem o controla? PSOL e PCB, diz ele, né, denunciando aí a situação da maior gravidade, né, o que mostra aí a política de esquerda, né, que não leva adiante uma luta, de fato, na defesa dos interesses do povo brasileiro. Daqui a pouquinho a resposta da nossa enquete, mas antes nós vamos registrar aqui, né, que o Brasil registrou nos 7 dias, na última semana, 500 mil de novos casos de Covid. Né? E no dia de hoje, o Brasil registrou um recorde de 132 mil casos nas últimas 24 horas. Né? Com esses dados, né, de 132.254, a média dos últimos 7 dias alcançou 83.630, né, que é a maior marca desde o pico de junho de 2021. Não, naquele pico, só para lembrar, na realidade, superou o pico de junho de 2021. Lá, a média da semana, né, a maior média foi de 77.295 casos. Então, essa marca dessa semana é a maior da pandemia no Brasil. 83.360 casos. Bom, e infelizmente, né, com esses dados, nós temos aí um aumento significativo do número de mortos. O país voltou a ter mais de 300 mortos em 24 horas, 317, né? Já tem dados, inclusive, como tem somas aí que mostram em momentos distantes, né? Tem na tela aí para vocês verem aí, ó, a confirmação dos dados do Ministério da Saúde mostrando 351, né? Os dados da Secretaria de Saúde, 317. E os dados aí do Ministério da Saúde, 351. O país totalizou 23.211.894 casos confirmados, e os óbitos no total já são mais de 621.517. Isso em números oficiais, né, sabidamente falsificados, né, com muitas informações sendo omitidas, mas a situação mostra, né, apesar de todo o esforço publicitário, para mostrar que a situação estaria sob controle, né, isso aí, infelizmente, não está se mostrando a realidade, né? E com a Omicron, a taxa de multiplicação da Covid alcançou a marca de 1,6, né? O que cada pessoa infectada está contaminando quase 2, né? No ritmo crescente, ainda vamos chegar. A ameaça em vários estados, então, num estado de alerta pelo risco de que haja nos próximos dias uma superlotação, né? Eu queria destacar que a situação ela não é pior, ela só não é pior, né, por causa do alto índice de vacinação, que foi uma conquista da mobilização do povo brasileiro. Né? Muita gente fala assim, não adianta lutar, tem que esperar, fique em casa. Não. Foi o povo ter saído às ruas, né? Não foi a CPI que não serviu de M nenhuma,
né? Que resolveu absolutamente nada, né? Foi a mobilização do povo das ruas que garantiu, né? Ainda que com atraso, por conta dos golpes e de toda a encenação da direita, que ficava brincando, disputando, né? A legalização, a regulamentação da vacina, que proibiu a entrada de vacinas no Brasil, como o caso da Sputnik, né? Mas foi a mobilização popular que obrigou o governo a abrir os gastos, comprar as vacinas, né? E, obviamente, você tem a situação de ineficiência, de propaganda contrária, de todas as coisas criminosas. Mas, mesmo assim, o número de mortos vem crescendo, é expressivo novamente, né? Porque ainda são dezenas de milhões de pessoas também sem vacinação, e a Omicron está se mostrando aí uma variante poderosa, inclusive na infecção de muita gente que já tinha vacinado, tomado as doses de reforço, etc, etc. Então, obviamente, é preciso tomar as medidas. Nós vamos voltar a esse debate aí nos próximos dias, né, porque os trabalhadores das suas organizações precisam se posicionar diante da situação. Bom, destacar agora na nossa pauta política a bancada do Podemos se rebelando contra a candidatura do Moro. O Moro, que muita gente brincou que ele saiu do Fodemos e foi para o Podemos, né? Está encontrando aí, dos 11 parlamentares do Podemos, já contas que apontam que pelo menos 7 já estariam contrários à candidatura do Sérgio Moro, né? O juiz suspeito, golpista, fascista, né, que levou adiante a criminosa Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula e contra toda a esquerda, está abrindo aí uma crise no partido, o que pode resultar, inclusive, na debandada de parte da bancada do partido no Congresso. Vocês sabem que agora, em abril, vai ter a janela que vai permitir que os deputados troquem de partidos sem risco de perderem o mandato. E as negociações, isso aí está expressando, na realidade, as negociações, vocês imaginam, né, quanto está valendo aí é mais do que o passe de muito jogador de futebol que a gente ouve falar aí. Os deputados estão negociando a troca de partidos aí, na janela que vai se abrir aí no começo de abril. E tem a ver com a crise, a dificuldade da burguesia de encontrar uma alternativa, né, a chamada terceira via, para enfrentar, de fato, a candidatura com maior apoio popular, que é a candidatura do ex-presidente Lula, por um lado, e, por outro lado, também a candidatura direitista com algum apoio, que continua sendo a candidatura do presidente fascista Jair Bolsonaro. O Moro aí, impulsionado pela direita, né, pela campanha da Globo, da Veja e outros setores golpistas, subiu um pouquinho no primeiro momento nas pesquisas, né, mas as últimas pesquisas aí não vêm dando alento a essa elevação. Tem muita negociação acontecendo, né, tem negociação diretamente com Bolsonaro, tem negociação, inclusive, com Dória. Ontem, se anunciou aí as negociações de uma sublegenda do PSDB, que é o Cidadania, o partido do Roberto Freire, que há muito tempo é uma sublegenda do PSDB, e o próprio candidato, senador Alessandro, que ninguém conhece, nem eu sei o nome completo dele, não lembro agora, senador do Cidadania, dizendo que está discutindo a possibilidade da formação de uma federação com o PSDB e que, portanto, levaria à existência de um único candidato, né? O Alessandro Vieira, me sopraram aqui no ponto eletrônico, o senador do Cidadania, e o Cidadania com outros partidos. Então, a negociação agora está correndo solto, né? Está mostrando a divisão da burguesia, obviamente num quadro que nem de longe está definido, né, porque muita coisa pode acontecer. Bom, um outro elemento da crise na direita
foram os choques verificados aí entre os ex-ministros do Bolsonaro, que criticaram a aproximação do ex-presidente com o Centrão, né? Numa live que contou com a participação dos ex-ministros das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e da Educação, o Abraham Weintraub, eles criticaram justamente o Bolsonaro, a aliança do Bolsonaro, com legendas como o PP, né? E dizendo, inclusive, que esse bloco, mostrando aí uma posição... essa posição teria apoio, inclusive, de setores mais direitistas da ala bolsonarista, como o pastor Malafaia, né? E isso foi feito no programa Conversa Talk, né? E o Silas Malafaia também participou da conversa, onde choveu críticas aí ao Bolsonaro, né? Dessa direita, né? Que se reivindica aí como uma direita raiz, que é pureza, não quer mistura com o Centrão. Bom, mas o fato é que isso aí está expressando também, diante da dificuldade do Bolsonaro se consolidar como candidato majoritário da direita, né? Bom, o Bolsonaro, por sua vez, se irritou aí com as declarações do Weintraub, né? E fez comparações do Weintraub com outros ministros, né? Já que o Weintraub, inclusive, confirmou que o presidente, na segunda-feira, ele deu um depoimento à Polícia Federal, confirmando que o presidente tinha informações privilegiadas da Polícia Federal, né? Segundo Weintraub, Bolsonaro soube antecipadamente que o ex-assessor Fabrício Queiroz seria alvo da operação Furna da Onça, né? E, ao ser, quer dizer, delatou, né, relativamente, ainda que pouco, mas o Weintraub, procurando livrar a própria cara, delatou o Bolsonaro, né? Ele está, segundo se comenta, o Weintraub está procurando articular a candidatura dele ao governo de São Paulo, né? Apesar de que o Bolsonaro vem defendendo como o nome do governo, da ala bolsonarista, a candidatura do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Dois direitistas paga-pau do Bolsonaro e estão disputando aí quem vai ser o candidato da direita, né? O Bolsonaro procurou criticar aí, dizendo que a conduta... comparou a conduta do Weintraub com outros colegas que passaram a ser críticos do governo, mas que não adotaram essa posição contrária, diretamente contrária ao Bolsonaro. Citou o caso do Mandetta e de outros, né? Mas assim, o cerco está se fechando porque vários ministros, né? A direita está mostrando, obviamente, que a solidariedade entre eles é uma coisa muito restrita, né? Que tem a ver com a defesa dos seus próprios interesses e dos grupos que eles representam, né? E na medida que a crise vai se aprofundando, tem divisão em tudo que é partido da política burguesa, né? Nós destacamos aqui essa semana o Ciro, que vai antecipando aí o lançamento da candidatura presidencial, também porque uma ala do PDT está ameaçando pular fora do barco, né? E falando até em apoiar o Lula. Bom, é isso. Vamos na nossa pauta. Falamos aí da direita. Vamos falar agora do presidente Lula, né? Daqui a pouco, na sequência, depois de falar das declarações do Lula, nós vamos apresentar o resultado da enquete do programa de hoje. Bom, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou aí, né, que está procurando estruturar o seu programa para a área da saúde, né? E, obviamente, né, até a própria imprensa aí vazou alguma coisa dizendo que a Covid, né, que já matou mais de 600 mil pessoas, mais de 621.500 pessoas, ou números oficiais, vai ser uma das prioridades. O ex-presidente se reuniu com um ex-ministro da Saúde dos governos
petistas na Fundação Perseu Abramo, no dia de hoje, né, para debater soluções para a pandemia, né, e o ex-presidente não só procurou se inteirar e ouvir as opiniões, mas destacou que o Brasil precisa ser protagonista para uma solução da crise em nível internacional, né? A reunião teria durado cerca de 3 horas, né, e os participantes listaram várias ações para resolver, teriam debatido aí propostas para resolver a situação. E segundo o Aloysio Mercadante, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, o grupo de 6 ex-ministros e outros 6 nomes, né, afirmaram que a desigualdade na distribuição de vacinas, principalmente em relação à África e Ásia, é determinante para a manutenção da pandemia. Uma questão fundamental, né, que a gente tem que levantar, e a esquerda tem que ter o seu próprio programa diante dessa situação, é que o PT, né, o Lula, precisa assumir o protagonismo na defesa da quebra da patente das vacinas, né, em escala mundial. Tem que realizar uma campanha pública, patente não, vacina para todos, quebrar a patente, né, fazer alianças aí com setores que estão procurando produzir a vacina, não para garantir lucro dos monopólios, mas para atender a população. O caso de Cuba, né, tem que trazer para cá, né, os companheiros cubanos com a sua tecnologia, juntar aí com a experiência, né, que o Brasil já desenvolveu na fabricação da vacina no Instituto Butantan, na Fiocruz, e produzir vacina para todo mundo, para a América Latina, para a África, quebrando, né, com a política dos grandes monopólios que só pensam em ganhar dinheiro e lucrar com a desgraça dos povos dos países oprimidos, né, e de ganhar muito dinheiro aí, que é o que os monopólios da vacina estão fazendo em todo o mundo. Quer dizer, é preciso levantar claramente essa política e denunciar, né, a política dos monopólios, que é deixar a população morrer para garantir os seus lucros, política que é defendida por todos os governos. Você lembra que quando assumiu, há pouco mais de um ano atrás, logo em seguida, o Biden, né, o governo Biden fez declarações de que ia colocar em discussão a questão da quebra da vacina. De lá para cá, ninguém ouviu mais nada, né, e os monopólios estão ganhando, aí, continuam ganhando rios de dinheiro, mesmo, inclusive, com as denúncias que levantam suspeitas sobre essa vacina. Vamos ver aqui, vou consultar a nossa produção, se nós já temos os dados para a gente oferecer para o nosso público sobre a enquete. Está aí o resultado da enquete em termos percentuais na sua tela. Está aí, ó. Resultado da enquete. Opção B, né? Só para lembrar, a opção B. Volta na tela aí quais eram as opções, produção, porque a memória aqui do apresentador está aí, ó. Opção B, desmoralizar e banir a esquerda. Obteve mais de 90%, né? Foi a mais votada, 90% exatos aqui, segundo Data Causa, né? E a opção em segundo lugar ficou a opção E. O que era a opção E? Outras alternativas, né? Que eram alternativas, o pessoal fez comentários aqui mais radicais, simplesmente, do que banir, né? Então, você nos ajude, né? Participe da campanha. A campanha é contrapor a falsificação à realidade, né? Se você que está aí a favor de desmoralizar, né, esse tipo de iniciativa caluniosa, né, direitista no interior da esquerda, né, divulgue aí a nota, o esclarecimento do PCO, né, faça o debate aí nas redes sociais. Não vamos deixar, né, que os calhordas, que os inimigos, né, da luta dos revolucionários da esquerda ganhem terreno. Vamos desmoralizar. Nós vamos botar o resultado dessa enquete e vamos botar a nota também, está no nosso Twitter. Você pode entrar lá no Twitter, né? Se você ainda não está nos seguindo a gente, passe a seguir aí, né? Divulgue aí na nossa página, né? Na página do PCO também, na página do companheiro Rui Pimenta. Nós vamos divulgar tudo isso daí, vamos divulgar a enquete, tá certo? Você divulga, inclusive, a enquete também, para o pessoal ver que tem gente que está formando opinião, e a opinião não é muito favorável para aqueles que se dedicam, né, a essa atitude suja
desmoralizante, né, reacionária, de caluniar a esquerda, de fazer como fizeram contra o companheiro Lula, né, contra o... Né, e você... Então, tá aí os nossos endereços nas redes sociais, né, acompanhe, entre lá, ajude a divulgar, compartilhe, divulgue, vamos fazer uma intensa campanha, lá também você encontra a nota, né, você tem acesso na íntegra a nota de esclarecimento do PCO sobre as calúnias, porque a nossa arma, a nossa principal arma, né, nós temos outras também, mas a principal arma, muito eficiente nesse momento, é a luta política, é o esclarecimento, é para oferecer o escárnio, né, do Pelourinho, expor aí o Pelourinho, né, para punir os caluniadores, os inimigos da luta revolucionária, né, aqueles que querem ocultar, né, aqueles setores da esquerda que estão se consorciando com o imperialismo, que não querem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, né, que não querem defender as reivindicações dos trabalhadores diante da crise. Indo em frente na nossa pauta, então, agradecendo aí a sua participação, você que participou, que votou na enquete, muita gente, muito obrigado, né, as manifestações enormes aqui, inúmeras, no nosso canal, né? Muito obrigado a todos vocês que votaram e participaram, e aí vamos continuar divulgando, né? O pessoal, o Osni Castro, falando aqui que tem gente da esquerda que está se comportando aí como o Cabo Anselmo, né? E comentando aqui o seguinte, que ao invés de investigar o Boulos, o DCM preferiu atacar o Rui. Muito estranho, né? Diz aqui o nosso companheiro que tem como pseudônimo K. Né? Bom, seguindo na pauta, o Yuri Gagarin dizendo Kiko Gentalia. Vamos falar rapidamente aqui, destaque a situação internacional com o avanço da Covid. Antes disso, falar da crise na Europa, né, em torno da questão da Ucrânia. Né? Foi muito bom a comparação feita pela diplomacia russa, dizendo o seguinte, que os Estados Unidos não ficariam satisfeitos, né, se a Rússia estacionasse mísseis daquele país, por exemplo, em Cuba, na Venezuela, ou seja, nas proximidades, nas vizinhanças dos Estados Unidos. E, inclusive, os Estados Unidos responderam que não aceitariam mesmo. Então, é o que Cuba está fazendo, é o que a Rússia está fazendo. Né? Não pode aceitar a provocação que está sendo feita pelos Estados Unidos, né? Ao ameaçar instalar bases militares, mísseis, né? Que alcançariam Moscou em 7 minutos. Né? Se a Rússia aceita uma coisa dessa, se não age para defender os interesses do país, estaria se submetendo aí, se colocando de maneira submissa, né, ao imperialismo norte-americano e europeu nessa provocação. Bom, a Alemanha, né, seguindo aí com as provocações, a Alemanha disse que está disposta a pagar o preço para retaliar uma possível invasão russa na Ucrânia. Né? A declaração tem claramente o tom também de ameaça à Rússia, né? Mostrou aí o governo alemão se colocando ao lado da operação de provocação comandada pela OTAN, pelos Estados Unidos. Né? E foi feita nessa terça-feira pela chanceler alemã Annalena Baerbock, né? Que se encontrou com o também chanceler russo Sergei Lavrov. Né? Essas reuniões têm sido cada vez mais duras, né? Na medida que, corretamente, o governo russo não tem baixado a guarda, né? Tem procurado defender as suas posições, né? E, mais uma vez, né, os russos disseram que não seria necessário chegar a esse nível de enfrentamento, né? Inclusive porque a Alemanha tem interesses, né,
o governo alemão chegou a falar que essas sanções podem envolver o gasoduto, né, que traz fundamental para a manutenção aí da Europa. Bom, e o Moscou respondeu que não se deve politizar o projeto, o que seria contraprodutivo, né? Bom, a crise se aprofunda, né? Ela é muito, além de mostrar a profundidade da situação de decomposição do capitalismo nesse momento, ela também, como foi destacada pelo companheiro Rui na análise internacional da última semana, que você pode assistir aqui nos arquivos da Causa Operária TV, ela mostra claramente que nós não estamos caminhando para uma situação de entendimento, né, e de que o imperialismo, por exemplo, estaria disposto a aceitar, né, um novo governo de esquerda no Brasil, né, uma vez que o enfrentamento é muito pesado nesse momento, tanto com a Rússia como com a China, e até com países muito pobres, como é o caso da Nicarágua, né, sempre, obviamente, em função de interesses econômicos e, obviamente, também militares, né, do imperialismo norte-americano, que quer agir como dono do mundo. Bom, então, a Rússia respondendo à altura. Bom, e no meio dessa crise, todo o imperialismo que ameaça com guerra, né, ameaça a humanidade, mostra também que é totalmente impotente para conter a pandemia, né? O Reino Unido registrou, no dia de hoje, 438 mortes nas últimas 24 horas, e o maior número em um ano, né? A média móvel naquele país chegou a 264 por dia, e, bom, o Reino Unido já teve 1.248 óbitos em 24 horas. Né? Nesse momento são 438, mas é muito alto, né, diante da situação, depois de todo o processo de vacinação. Outro país que tem uma situação totalmente fora de controle e se agravando é a França, né, que bateu recorde de casos diários. Foram registrados 464.769, quase 500 mil de casos, o que foi um número maior do que em qualquer outro dia nos últimos 2 anos. Quer dizer, o maior número, também, da mesma maneira que aconteceu aqui no Brasil, né, com os dados que nós divulgamos hoje, na França, né, quase 470 mil casos em 24 horas, um novo recorde, né? E o país registrou aí mais de 3.500 pessoas sendo hospitalizadas em UTIs. Né? A França registrou 289 mortos, o que mostra claramente que, ainda que em número de casos, já nós estamos diante de uma terceira ou de uma quarta onda, embora o número de mortos seja ainda menor, seja menor nesse momento, por conta da vacinação. Bom, nós vamos terminando por aqui. Eu queria, como último tema do nosso programa, mostrar. A gente começou com uma charge, nós vamos terminar também com uma charge, né? Mas a charge é uma charge de um tema político importante que a gente vem falando aqui, repetindo, e é do companheiro J. Camelo, destacando aí o criminoso processo de perseguição do imperialismo contra Julian Assange, né? Que continua se posicionando, como nós aqui, contra a extradição do Julian Assange, em defesa da sua liberdade, né? Ele que está sendo ameaçado aí, está sendo levado à morte, né? Na situação em que se encontra, depois de ter sido mantido durante anos preso na embaixada do Equador, ter sido entregue pelo governo direitista daquele país e agora segue ameaçado de extradição. Então, nossa solidariedade ao Julian Assange, né? E aí, por meio da charge também do companheiro J. Camelo. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais resumo do dia a partir das 8h30 e a gente conta aí com a sua presença, a sua participação, bem como o seu apoio, a sua participação na campanha, né, contra as calúnias direitistas, contra a difamação que tentam realizar contra o PCO. Estamos juntos, companheiros. Até amanhã. Forte abraço, obrigado à produção e ao Data Causa, né, aí no comando do companheiro Gabriel. Boa noite.